Olá, alunos e alunas de filosofia. Um tema importante sobre a linguagem é a questão da origem da linguagem. Tem sido discutido bastante esse aspecto, o que melhor explica a origem da linguagem. Podemos pensar em dois horizontes que tentam justificar de forma racional, de forma reflexiva, o que melhor propicia uma compreensão da origem da linguagem. Primeira, a ideia de que a linguagem foi recebida. E essa ideia de que a linguagem foi recebida pode apontar para a natureza em si ou pode apontar para Deus. Dependendo do teórico que analisa esse ponto, ele pode considerar que Deus mesmo é o autor da possibilidade e efetivação da linguagem na existência humana. Seria uma leitura teológica desse processo, seria uma leitura metafísica desse processo. Ou então, alguém que estivesse fora de uma compreensão ou aceitação do universo da existência de Deus, falaria da linguagem recebida num âmbito de manifestação da natureza. E aqui entra um ponto importante, porque seria uma ideia de imitação da natureza que propiciou o início da linguagem. Pensemos na criança que aprende inicialmente pelo processo de imitação daquilo que elas ouvem, os sons e as primeiras palavras que elas começam a pronunciar estão muito relacionadas ao aspecto da observação que a criança é capaz de fazer, a assimilação daqueles sons, a assimilação daquelas palavras, elas começam a reproduzir antes que haja um senso lógico nelas de construção de sentido explicativo através do uso das palavras. Elas terão que amadurecer para fazer isso como os adultos fazem. Mas essa é uma ideia que, para alguns, ilustraria o papel do início da linguagem na origem da humanidade. Seria um processo através do qual os sons da natureza ou as manifestações da natureza teriam sido imitados para gerar possibilidade de construir sons articulados de determinada maneira para definir as coisas, nomear as coisas e criar comunicação entre um grupo social sobre as coisas existentes e sobre as intencionalidades ali colocadas. Mas há uma outra tese acerca da origem da linguagem, também importante, muito considerada na filosofia, e o filósofo que nós citamos no início desse raciocínio, dessa aula acerca da linguagem, o Wittgenstein, aquele que falou que o limite da sua linguagem é o limite do seu universo, ele é um dos proponentes da ideia de que a linguagem teve origem em uma convenção. Os seres humanos fizeram uma convenção para o entendimento da linguagem. Essa convenção fez com que as coisas fossem nomeadas e, a partir daquele momento, todos que desejassem se referir àquela coisa que recebeu uma nomeação em consenso dentro do grupo social teriam que usar aquela nomeação. Imaginemos por um momento que na sociedade todos resolvessem criar os seus próprios nomes ou inventar os seus próprios nomes para as coisas. Não faria sentido. Nós andamos com as crianças nas ruas e mostramos a ela uma árvore e falamos, aquilo ali se chama árvore. Passa um automóvel, aquilo ali é um carro. Nós olhamos um edifício, é um edifício, vamos ensinando as palavras de acordo com o uso que elas possuem dentro daquele espaço social que a criança vai viver. E isso é uma convenção. Não há nada em si mesmo que diga que uma árvore tem que ser chamada de árvore, mas assim houve a convenção de ser. Então, cada sociedade, cada grupo social, cada experiência civilizatória nomeou os aspectos da realidade que eles se relacionavam e estabeleceu que aqueles aspectos da realidade deveriam ser definidos da forma A, B, C ou D. Vejamos aqui uma declaração do Wittgenstein, que é interessante nessa hora, para elucidar essa questão. Esse importante filósofo austríaco, tido como um dos grandes filósofos da linguagem. Ele diz assim: suponha que uma ferramenta utilizada por um pedreiro na construção leva determinado sinal, uma etiqueta. Quando o pedreiro mostra o sinal ou etiqueta ao servente, este lhe traz a ferramenta que tem aquele sinal. É mais ou menos desse modo, conclui Wittgenstein, que um nome significa e é atribuído a uma coisa. Será bastante útil em filosofia reiterar de quando em quando que denominar é uma operação semelhante a aprender
uma etiqueta a uma coisa. Bastante interessante. Então, nomear é fazer com que uma coisa seja definida a partir daquela palavra e o grupo social aceite que aquela palavra está definindo aquela coisa. Então, a ideia de que a linguagem tem uma origem numa convenção entre os seres humanos, entre um grupo social, para poder se referir às coisas sem ter que ficar apontando para elas o tempo todo. Porque a forma como ela foi nomeada já traz à mente daquele que ouve a palavra o que a coisa é, ao que a pessoa que comunica está se referindo. Então, isso é um ponto interessante, importante. A linguagem é um acordo que nomeia as coisas. Seria uma boa definição à luz da filosofia de Wittgenstein. Mas a linguagem, ela pressupõe três componentes essenciais. Existem três componentes essenciais na linguagem. E vamos nessa hora aqui destacá-los. Primeiro, o sujeito que fala. A linguagem ela tem uma estrutura complexa. É alguém que fala. Uma linguagem é algo que foi falado, nesse sentido mais específico aqui do termo que estamos tratando. Então, aquele que fala está falando uma linguagem. Ele tem um sintoma que ele revela. Sintoma aqui no sentido de que a sua mente tem conceitos, ideias, tem alguns horizontes de explicações ou de posicionamento diante de algo que ele revela através da linguagem. O pensamento conhecido é o pensamento revelado. E o pensamento que se revela através da linguagem, de forma mais específica. Linguagem não precisa ser palavras também, linguagem poderia ser gestos, mas estou tratando aqui mais especificamente da linguagem como palavra. Mas mesmo os gestos ou as palavras, dentro de uma sociedade, têm claramente os seus significados. Sabemos o que é um gesto de reprovação ou um gesto de aprovação. E temos palavras para aprovação, sim, e temos palavra para negação, não. Então a sociedade está toda cheia de códigos de comunicação que deixa claro para todo mundo o que está se processando de forma mais consensual, mais objetiva, no mundo cotidiano, de tal forma que todos podem transitar nesse espaço social sem grandes problemas, sem grandes traumas de relacionamento. Há um outro elemento na linguagem que é o objeto do qual se fala. Então, uma linguagem é uma linguagem acerca de algo. É uma linguagem que tem origem em alguém e é uma linguagem sobre alguma coisa ou sobre alguém. E o terceiro elemento é o interlocutor, a quem se fala. E ele recebe um sinal através da linguagem, o sinal de que deve pensar melhor aquele assunto, o sinal de que não está compreendendo aquele assunto, o sinal de que está tudo certo no que está sendo conversado, o sinal de que há alguns outros problemas que precisam ser vistos. Toda a linguagem representa uma sinalização de alguma coisa, sinalização de uma verdade, sinalização de uma falácia, sinalização de uma ideia política, sinalização de um conceito de Deus, sinalização de uma perspectiva de estética na arte. Linguagem é um elemento de sinalização desse processo comunicativo. Quem fala quer sinalizar alguma coisa a quem fala. E essa fala é uma fala marcada pela intencionalidade e por uma mensagem, um conteúdo que criará no indivíduo que ouve um aspecto de determinação, de compreensão de um sentido ou de superação de um sentido equivocado na interpretação das coisas. A linguagem tem uma importância muito crucial.